Você já ouviu alguém dizer: Deus fez apenas uma aliança com as pessoas de a lei do Antigo Testamento? Soa familiar, certo? Muitos cristãos têm repetido isso, pastores têm insinuado isso, e até céticos da Bíblia o usam como prova de que o cristianismo não passa de regras, mandamentos e punições. Mas aqui está a verdade. Essa afirmação não está na Bíblia. De fato, é perigosamente enganadora. Se acreditarmos que Deus fez apenas uma aliança, reduzimos o seu relacionamento inteiro com a humanidade a um único contrato de lei e obrigação. Mas a Bíblia conta uma história muito maior. Ela descreve múltiplas alianças, diferentes momentos na história em que Deus revelou o seu caráter, as suas promessas e o seu plano de salvação. Pense nisto. Uma aliança não é apenas um acordo legal. Na Escritura, é a forma de relacionamento mais vinculativa e sagrada, uma promessa selada pelo próprio Deus. E cada vez que Deus fez uma aliança, não foi aleatório ou desconectado. Cada aliança era como um bloco de construção, empilhando um sobre o outro, apontando para algo maior. De Adão no jardim, a Noé depois do dilúvio, a família de Abraão, a Moisés no Sinai, a David no trono, até a nova aliança através de Jesus. Cada uma é um fio na mesma tapeçaria divina. Ora, por que é que isto importa? Porque se você pensa em a aliança apenas como uma lei do Antigo Testamento, você perde a imagem completa do coração de Deus. Você perde a sua graça para Noé, quando ele prometeu nunca mais destruir a terra por dilúvio. Você perde a sua fidelidade a Abraão, quando ele jurou fazer dos seus descendentes uma bênção para todas as nações. Você perde a sua misericórdia para David, quando ele prometeu que o seu trono nunca terminaria. E mais importante, você perde como cada uma dessas alianças é, em última análise, cumprida em Jesus Cristo. A concessão errada faz Deus parecer um estrito executor de contratos. A verdade mostra Deus como um cumpridor de alianças, um fazedor de promessas e um redentor. E isso muda tudo. Neste vídeo, vamos percorrer cada aliança que Deus fez com a humanidade, o que foram, por que importaram e como todas elas nos conduzem ao Evangelho. E no final você verá que as alianças de Deus não são apenas história antiga, são a própria razão pela qual você e eu podemos ter esperança, segurança e vida eterna hoje. Então, prepare-se, porque o que você está prestes a descobrir vai mudar a forma como lê a Bíblia para sempre. Ei, antes de mergulharmos, certifique-se de que subscreve e clica no botão Gosto. Dessa forma, você não perderá vídeos futuros onde desvendamos as verdades da Escritura que a maioria das pessoas ignora. Quando nos voltamos para as primeiras páginas da Escritura, descobrimos que o relacionamento de Deus com a humanidade é estabelecido através de uma estrutura de aliança. Embora a palavra aliança em si não seja explicitamente usada senão mais tarde. Com Adão, Deus estabelece o padrão de como ele pretende que a humanidade viva sob a sua bênção e autoridade. Em Gênesis 1, 28, Deus manda a Adão e Eva: sede fecundos e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Isto é mais do que apenas uma bênção. É um arranjo de aliança. A humanidade é incumbida da administração da criação, com a expectativa de obediência e dependência de Deus. Mas a aliança também continha uma condição. Em Gênesis 2, 16, 17, Deus dá o mandamento: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Aqui vemos o princípio da bênção da aliança
e da maldição da aliança, vida através da obediência, morte através da rebelião. Quando Adão e Eva pecaram, eles quebraram esta aliança. No entanto, mesmo no julgamento, Deus revelou uma promessa de esperança. Em Gênesis 3,15, Deus declara que a descendência da mulher um dia esmagaria a cabeça da serpente. Este primeiro evangelho aponta para Cristo, mostrando que mesmo desde o princípio, os tratos de aliança de Deus não eram meramente sobre lei, mas sobre graça e redenção. Após a queda, a corrupção humana espalhou-se tão amplamente que Gênesis 6,5 nos diz: viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Deus respondeu com julgamento, um dilúvio mundial. No entanto, na sua misericórdia, ele preservou Noé e a sua família, proporcionando um novo começo para a humanidade. Uma vez que as águas recuaram, Deus estabeleceu uma aliança com Noé. Em Gênesis 9:11, Deus declara: nunca mais toda a carne será exterminada pelas águas do dilúvio, e nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. Esta promessa é incondicional. Deus compromete-se, independentemente do comportamento humano. A aliança é universal. Não é apenas com Noé, mas com todo o ser vivente de toda a carne que está na terra. Gênesis 9:16. Para a selar, Deus coloca o arco-íris no céu como um sinal visível. Cada vez que as nuvens se juntam, a humanidade é lembrada da misericórdia de Deus. O julgamento nunca mais virá da mesma forma. A aliança noaica destaca a paciência de Deus. Embora o pecado ainda permanecesse no coração humano, Gênesis 8:21, Deus prometeu preservar o mundo até que o seu plano maior de salvação se desenrolasse. O arco-íris diz a todas as gerações que Deus refreia a sua ira para dar espaço à redenção. Se a aliança noaica mostrou a misericórdia de Deus a toda a criação, a aliança abraâmica centra-se num homem e numa família, através de quem Deus abençoaria o mundo inteiro. Em Gênesis 12:1-3, Deus chama Abrão da sua terra natal com uma promessa radical: farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Esta é a fundação. Deus escolhe Abraão, não por causa da sua grandeza, mas por causa da sua própria graça soberana. A aliança é então reafirmada e expandida. Em Gênesis 15, Deus promete a Abraão descendentes tão numerosos como as estrelas e terra para a sua descendência. Em Gênesis 17, a aliança é selada com o sinal da circuncisão. 3 temas-chave emergem: terra, um lugar onde os descendentes de Abraão habitariam; descendência, incontáveis descendentes, apontando, em última análise, para o Messias; bênção, não apenas para a família de Abraão, mas para todas as nações. O que torna esta aliança impressionante é a sua natureza incondicional. Em Gênesis 15, 17 e 18, só Deus passa entre as peças divididas de animais sacrificados, simbolizando que só Ele garante a promessa. O papel de Abraão é crer. E Gênesis 15:6 diz: e creu ele no Senhor, e imputou-lhe isso como justiça. A aliança abraâmica prepara o palco para o Evangelho. Paulo, mais tarde, explica em Gálatas 3,16 que a última descendência de Abraão é Cristo, através de quem a bênção da salvação chega a todas as nações. A aliança abraâmica era sobre promessa. A aliança mosaica, dada séculos depois, era sobre lei. Depois de resgatar Israel da escravidão no Egito, Deus levou-os ao Monte Sinai, onde estabeleceu uma aliança com toda a nação. Êxodo 19:5, 6 estabelece o tom. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança,
Então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Ao contrário da aliança abraâmica incondicional, esta aliança era condicional. Bênçãos para a obediência, maldições para a desobediência. A aliança é formalmente ratificada em Êxodo 24, quando Moisés asperge o sangue de animais sacrificados no altar e sobre o povo, declarando: Este é o sangue da aliança que o Senhor fez convosco. Êxodo 24:8. Os 10 mandamentos, Êxodo 20, juntamente com as leis sobre o culto, a justiça e a pureza, todos fluem desta aliança. A aliança mosaica tinha um propósito vital. Revelou a santidade de Deus e a incapacidade de Israel de viver de acordo com os seus padrões. Como Paulo escreveu mais tarde, a lei foi um tutor para nos conduzir a Cristo. Gálatas 3:24. Ao mostrar a falha humana, preparou o caminho para o último cumpridor da aliança, Jesus. Embora Israel muitas vezes quebrasse esta aliança, a fidelidade de Deus nunca vacilou. Através de profetas como Jeremias e Ezequiel, ele prometeu uma nova aliança que superaria a mosaica, escrita não em tábuas de pedra, mas em corações humanos. Depois que Israel se estabeleceu na terra e a monarquia foi estabelecida, Deus fez mais uma aliança, desta vez com o rei Davi. Encontrada em 2 Samuel 7, começa com o desejo de Davi de construir um templo para Deus. Em vez disso, Deus inverteu o cenário e prometeu construir a casa de Davi. Deus declara em 2 Samuel 7, 12, 13: Levantarei depois de ti a tua descendência, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Ele edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei o trono do seu reino para sempre. Este é o Tejarespiro, coração da aliança davídica, uma dinastia eterna. Embora Salomão cumprisse parte desta promessa construindo o templo, a aliança estende-se muito além de Salomão. A promessa de um trono eterno aponta para o Messias. Os profetas confirmam isso. Isaías fala de uma criança que se sentará no trono de Davi para sempre. Isaías 9, 6 e 7 e Jeremias 23, 5 chama-o de um ramo justo, da linhagem de Davi. A aliança davídica é sobre realeza, autoridade e esperança. Garante a Israel que o plano do reino de Deus não falhará, mesmo quando os reis terrenos tropeçam. Em última análise, encontra cumprimento em Jesus Cristo, o Filho de Davi, cujo reino nunca terá fim. Lucas 1, 32, 33. Esta aliança revela que o plano redentor de Deus não é apenas sobre o perdão do pecado, mas também sobre o estabelecimento do seu reino justo através do seu rei escolhido. A história das alianças de Deus constrói-se para o seu maior cumprimento no que a Escritura chama de nova aliança. Ao contrário da aliança mosaica, que Israel repetidamente quebrou, a nova aliança baseia-se não na fidelidade humana, mas na graça inabalável de Deus. A promessa aparece pela primeira vez em Jeremias 31, 31 a 33. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com os seus pais, a minha aliança que eles invalidaram, mas esta é a aliança que farei. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Ao contrário da antiga lei, externa e escrita em tábuas de pedra, esta aliança transforma as pessoas de dentro para fora, lida diretamente com o problema de raiz, o coração humano. Jesus inaugura esta aliança na noite antes da sua crucificação. Na última ceia, ele levanta o cálice e diz em Lucas 22, 20: Este cálice é a nova aliança no meu sangue, que é derramado por vós. A sua morte e ressurreição selam a aliança para sempre.
Hebreus 8, 6, 7 explica que Jesus é o mediador desta melhor aliança, estabelecida sobre melhores promessas. A nova aliança traz perdão de pecados, completo e final, a habitação do Espírito Santo, capacitando a obediência, vida eterna, garantida pelo sacrifício de Cristo, não por obras humanas. Nesta aliança, todas as promessas feitas nas alianças adâmica, noaica, abraâmica, mosaica e davídica se unem. O esmagador da serpente, prometido no Éden, a preservação da vida depois de Noé, a bênção para as nações através de Abraão, a santidade revelada na lei e o trono eterno, prometido a David, todos encontram o seu cumprimento em Jesus Cristo. É por isso que a nova aliança é o batimento cardíaco do Evangelho. Não é meramente outro acordo, é o ato final e decisivo de redenção de Deus, unindo judeu e gentil e oferecendo salvação a todos os que creem. Quando traçamos as alianças da Escritura de Adão a Cristo, começamos a ver um grande padrão teológico. Estas não são promessas aleatórias espalhadas pela história, mas uma única história de redenção em desdobramento. Cada aliança revela algo vital sobre Deus, a humanidade e o caminho da salvação. No centro de tudo está a verdade de que Deus é um cumpridor de alianças. Os seres humanos falham consistentemente. Adão desobedeceu, Noé tropeçou, Abraão duvidou, Israel rebelou-se e David pecou. Mas Deus permaneceu fiel à sua palavra. Como Salmos 89, 34 declara: A minha aliança não violarei, nem alterarei o que saiu dos meus lábios. Isso significa que Deus não é distante ou inconstante. Em vez disso, ele é consistente, confiável e implacável no seu compromisso de salvar. A progressão das alianças também revela o plano de salvação de Deus em estágios. Com Adão, vemos a introdução do pecado e a promessa de um redentor que viria. Com Noé, Deus preserva o mundo para que a redenção possa acontecer. Com Abraão, ele escolhe uma família através de quem as nações serão abençoadas. Com Moisés, ele revela a sua santidade e expõe a incapacidade da humanidade de viver de acordo com seus padrões. Com Davi, ele aponta para um rei justo, cujo reino nunca terá fim. E, finalmente, na nova aliança, ele cumpre cada promessa através da morte e ressurreição de Cristo. Longe de serem histórias desconectadas, as alianças são como capítulos num livro, cada um preparando o caminho para a cruz. Isto ajuda-nos a entender a relação entre lei e graça. Muitas vezes as pessoas imaginam o Antigo Testamento como puramente legalista e o Novo Testamento como puramente gracioso, como se os dois fossem inimigos. Mas a verdade é que a lei nunca teve o propósito de salvar. Foi feita para revelar a nossa necessidade de graça. A aliança mosaica, especialmente, funciona como um espelho, mostrando-nos o nosso pecado e apontando-nos para Cristo. Paulo explica em Gálatas 3:24, de modo que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Em vez de se oporem, a lei e a graça são estágios na mesma história divina. Tudo isto culmina em Jesus Cristo. Ele é o verdadeiro e melhor Adão, que esmaga a cabeça da serpente, o maior Noé que proporciona a segurança máxima, a descendência prometida de Abraão, que traz bênção a todas as nações, o israelita perfeito que cumpre a lei de Moisés e o rei eterno da linhagem de Davi. Através do seu sangue, ele estabelece a nova aliança, oferecendo perdão, a habitação do Espírito e a vida eterna a todos os que creem. É por isso que a má compreensão das alianças pode ser tão perigosa. Se pensamos em Deus apenas como um legislador, caímos no legalismo, tratando-o como um estrito executor de contratos. Se pensamos nele
apenas como um fazedor de promessas sem lealdade à aliança, caímos na graça barata, assumindo que o seu amor não exige nada de nós. A verdadeira teologia da aliança mantém ambos juntos. A salvação é só pela promessa de Deus. Contudo, essas promessas convidam-nos a um relacionamento vivo de fé e obediência. Pode ser fácil pensar nas alianças como história distante, guardada nas páginas de um livro antigo, mas a verdade é que elas moldam a forma como vivemos e acreditamos mesmo agora. Os mal-entendidos sobre elas estão por toda parte. Algumas pessoas tratam as promessas de Deus como cheques em branco, assumindo que cada bênção da aliança se aplica diretamente à sua situação pessoal. É assim que o evangelho da prosperidade muitas vezes deita raízes, distorcendo as promessas de Deus a Abraão sobre a bênção em garantias de riqueza e sucesso hoje. Outros caem no erro oposto, arrastando aí a lei de Moisés para que a nova aliança e insistindo que a salvação depende de observar certas regras, restrições alimentares ou rituais. Ambas as abordagens perdem a imagem maior. As alianças lembram-nos que as promessas de Deus sempre apontam para Cristo, não para os nossos desejos egoístas. O arco-íris no céu de Noé não é sobre sorte ou prosperidade, mas sobre a misericórdia de Deus sobre toda a criação. A bênção de Abraão não é uma garantia automática de riquezas pessoais, mas um caminho que leva a Jesus, através de quem cada nação pode encontrar a salvação. A lei dada através de Moisés não foi destinada a tornar as pessoas justas, mas a revelar a sua necessidade de um Salvador. O trono de Davi nunca foi sobre exaltar a realeza humana, mas sobre apontar para o reino eterno do Messias. E a nova aliança não é uma licença para o pecado, mas um convite para uma vida transformada, com o Espírito de Deus escrito nos nossos corações. Quando aplicamos esta verdade à vida diária, significa que já não vivemos com medo de que Deus abandone as suas promessas. O Deus que cumpriu a aliança com Noé, Abraão, Moisés e Davi não quebrará a sua palavra para nós. Significa também que não temos de atuar ou ganhar o nosso lugar na sua família. Cristo já cumpriu as condições da aliança em nosso nome. Ao mesmo tempo, somos chamados a responder em fé e obediência, não porque estamos a ganhar o seu favor, mas porque as suas promessas nos convidam a um relacionamento de amor. Num mundo onde os contratos são facilmente quebrados e as promessas são frequentemente superficiais, as alianças lembram-nos que a palavra de Deus é certa. Elas ensinam-nos a ler a Escritura com uma lente centrada em Cristo e a viver com a confiança de que cada promessa de Deus encontra o seu sim nele. 2 Coríntios 1, 20, 10. Do Jardim do Éden à cruz do Calvário, as alianças contam uma história unificada, que Deus é fiel, mesmo quando a humanidade não o é. Cada aliança brilha como um fio tecido numa tapeçaria, e quando nos afastamos, o quadro completo emerge. Um Deus que preserva, promete, redime e reina. O arco-íris, as estrelas de Abraão, as tábuas do Sinai, o trono de David, todos eles apontam para Jesus Cristo, o mediador da nova aliança. E nele descobrimos que a maior promessa de Deus não é prosperidade ou poder, mas redenção e vida eterna.